tomaram vareio bonito. Eu gostei foi da parte aqui do Toro de Ouro, que ele fez assim, ó. Na campanha fazia muito isso pro 22. Não, mas não teve jeito, né? Não deu muito certo, né? Ficou só com o chifre. E aí, como é que você tá? E agora? Qual vai ser agora? Eu não vejo político falando. Vocês sumiram. Vocês sumiram. Foi o Avatar que tira os poderes. Não. Os políticos, o pessoal na rua, tal, não sei o que, você não vê ninguém falando. Estão descansando também da campanha. Então, eles estão tudo na Bahia lá. O Avatar, Trancoso. O Avatar que tira os poderes. Qualquer um que vá, inclusive, numa manifestação, você pode, inclusive, estar responsabilizando o presidente Bolsonaro. Então é um momento que você tem que estar mantendo contato, de alguma forma estar tentando levar informações. Mas se um personagem, um deputado, por exemplo, do PL, chegar numa manifestação dessa, vão imediatamente querer fazer relação com o presidente Bolsonaro. Né? Portanto, foi muito importante a manifestação do presidente semana passada, deixando muito claro, né, que manifestações são bem-vindas e estão garantidas na nossa Constituição, tá? Mas que nossos métodos não são da esquerda, que danifica o patrimônio, invade propriedades e que obstrui as passagens. Então isso é uma sinalização muito clara, né? Eu estava lá do lado do presidente Bolsonaro naquele dia e você vê o peso disso, a responsabilidade do presidente Bolsonaro falar isso, e qualquer agente, né, com um mandato que no momento esteja à frente de uma manifestação como essa, naturalmente já vão querer fazer ligação com o presidente Bolsonaro, e isso pode vir a prejudicá-lo. Muito. Mas quem é o interesse de... O Avatar. Não, sim, o Avatar. Mas o interesse de quem é isso? Onde está? Porque a grande corrupção ela não aparece. A grande corrupção não é essa que a gente vê aí. O cara que vai lá, a Polícia Federal, o japonês. A grande corrupção, ela deve estar num lugar que ninguém sabe de onde vem. Boa. O que se percebe é que tem um sistema muito forte que Bolsonaro, né, quando ocorreu a eleição do presidente Bolsonaro 4 anos atrás, isso foi um grande golpe no sistema. E o sistema se fechou em copas, contrário ao movimento do presidente Bolsonaro. E você viu isso com muita clareza durante toda a eleição. Hoje, o que mantém as pessoas na rua não é a questão de resultado eleitoral. É a questão que está todo mundo ali observando com muita indignação a forma como as regras não foram cumpridas. Sim. Como você tinha um jogo acontecendo e o juiz claramente... Foi muito forçado. Claramente colocando para o outro lado. Então isso está na rua hoje, o que está em indignação das pessoas, porque o juiz que era para estar garantindo tudo isso, ele estava comprometido. E ficou muito claro, certo? Foi um abuso tal, e esse abuso continua acontecendo. Quando você observa cerceamento de opinião, tá, que o juízo, ele arbitre o que for para manter ordem. Agora, você ir contra o que está escrito na Constituição, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, ele sai aprovado pelo Senado com o título de guardião da Constituição. E não é isso que a gente está observando. Hoje se vê com clareza um ativismo judicial talvez nunca visto antes na história do Brasil. E muitos podem achar que é uma coisa específica, pega uma pessoa ou outra, mas isso está começando a virar sistêmico na sociedade. Mas o Senado tem poder para combater isso e não... Tem, mas não está se manifestando. Então, mas aí... Que aí você já inicia uma outra conversa lá, as reuniões já são outras, já está a gente querendo olhar o outro governo, as novas composições. Isso já vem de algum tempo. Muda os interesses. E já vem de algum tempo, desde antes, onde caberia ao Senado, né, fazer esse poder justamente para estabelecer esse equilíbrio entre os poderes. Né? Quem fiscaliza o judiciário seria o Senado Federal. Mas não houve, né, isso não seguiu dentro da mesa do Senado, e nós estamos vivendo com clareza. Eu falei numa entrevista, até antes mesmo de sair para ser candidato, numa entrevista que eu fiz a Páginas Amarelas da Veja, e que claramente você estava tendo um desequilíbrio de poderes no Brasil. Né? O legislativo, né, se apequinou, deixou passar talvez um timing, uma oportunidade de realmente fazer prevalecer a sua estrutura de poder. E essa estrutura tripartite do Brasil, você tem um presidente toda hora tolhido das suas atribuições. Sim. Né? Você observou isso a todo tempo. Muito desautorizado, né? Um legislativo, não é, quieto, dizendo não mexe comigo, e um judiciário dando as cartas
exacerbando o seu poder. Tomou o poder. Claro que existem, mas não é assim, grandes juízes, existem, né, muitos profissionais, mas o que de fato se observa hoje é que alguns... Mas não é assim, o poder não aceita ter um buraco ali. Os caras foram lá e tomaram o poder. E agora, quem diz que não há vácuo no poder. Isso, não há vácuo. Não há vácuo no poder. Então, mas o que é fundamental, eu não digo para esse episódio específico, ou para essa eleição, eu digo para o Estado brasileiro, né, para a nossa pátria, é fundamental que a gente tenha um fortalecimento institucional com um regramento, com o equilíbrio desses poderes. Não dá para a coisa ficar destrambelhada como está aí, porque começam a mexer em certas teclas da nossa sociedade, que isso vai sufocando a nossa população. E o grito da multidão, tá, ele pode se manifestar de muitas formas. E isso é prejudicial para o Brasil. O Brasil que você observa aí tantas potencialidades, um país maravilhoso, com tanta coisa para avançar. Em pouco tempo, você viu aí 3 anos e pouco do governo do presidente Bolsonaro, quanta coisa não avançou no Brasil. Então, agora a carreta